Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado debaixo da graça e da misericórdia do nosso bom Deus. A palavra está em Zacarias, capítulo 4, de versículo 1 em diante, onde fala de um grande líder, de Zerubabel. Zerubabel, ele foi governador de Judá, um líder que liderou a construção do templo de Jerusalém. Ele foi um dos líderes que liderou o auxílio da Babilônia, dos babilônicos. Então, ele foi um grande líder que o Senhor levantou para esta liderança e para esta construção do templo em Jerusalém. Zorobabel, ele um dia estava dormindo e ele foi visitado pelo o anjo que o Senhor mandou para dar um recado dessa grande liderança e dessa grande construção do templo que ele ia estar à frente como líder. E quando o anjo chegou, que acordou Zorobabel, ele ficou como se estivesse dormindo. Ou seja, é normal, né? Quando a gente acorda, pensa alguém falando, a gente acorda assustado, pensa até que a pessoa ainda está dormindo. E assim foi com ele. Mas o anjo veio trazer um recado para ele que dizia assim. No verso 2, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: O que você está vendo agora? Perguntou. Eu respondi: Vejo um catiçal dourado com 7 lâmpadas. Acima do catiçal há um vaso de azeite que abastece as lâmpadas, debaixo, deixando o azeite escorrer por 7 tubos. E há 2 oliveiras junto ao vaso, uma à direita e a outra à esquerda. E o que quer dizer isto, Senhor? Eu perguntei ao anjo que falava comigo. O que significa? E o anjo perguntou: Você não sabe mesmo? Eu respondi: Não, meu Senhor, eu não sei. Então ele me disse: Esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel, não é pela força e nem pela violência. Ou seja, ele estava como líder da obra e como governador. E o Senhor mandou um recado para ele que não era nem por força e nem por violência. Era do jeito que o Senhor queria e do jeito que o Senhor estava ordenando. Então, muitas vezes, o Senhor nos levanta para a gente ser coluna da nossa casa, coluna para ser bênção na vida de outras pessoas, ou até mesmo para a gente liderar no nosso trabalho. E em qualquer uma outra situação, pode ser também como líder de uma instituição, de um ministério. E o Senhor, a gente tem que ter muita sabedoria para saber como o Senhor quer que seja, porque Ele nos orienta, Ele diz como é que Ele quer, Ele é que nos conduz, Ele é que diz, nos direciona no dia a dia, seja através de um anjo, seja através de uma palavra, seja através dos nossos pensamentos, que o Senhor se comunica conosco. E com Zorobabel, ele mandou um anjo para dizer como ele queria. Então, mandando dizer todas as coordenadas, como queria a construção do templo. E também mandando dizer para os outros que estava também ajudando, porque Zerubabel ele estava como líder, o governador, um líder. E tinha muita gente também nesse templo, ajudando. E ele mandou dizer também que as pessoas tivessem calma, que fizesse do jeito que Zorobabel estava ordenando, que Zorobabel estava com todas as coordenadas em mãos que o Senhor tinha direcionado. E também no verso 10,
o Senhor também diz a Zorobabel: então ele me disse, as 7 lâmpadas do catiçal representam os olhos do Senhor, que vê em tudo e o que se passa na terra. Então eu perguntei sobre as 2 oliveiras que estavam junto ao catiçal e sobre os 2 ramos de oliveira pelos quais escorria o azeite, que caía sobre as 2 vasilhas por 2 tubos dourados. Você não sabe? Perguntou ele. Eu não. Respondi: não, meu senhor. Então ele me disse: eles representam os dois ungidos, que o Senhor usa para cumprir a sua vontade na terra. Ou seja, o Senhor estava levantando ali líderes para fazer o trabalho, para representar ele na terra. E os sete, aqui está falando, as 7 lâmpadas eram os 7 olhos do Senhor, que tudo via na terra, porque tudo o Senhor vê, tudo o Senhor sabe. Então, ele estava ali mandando dizer para Zorobabel e para os demais que estavam ali na construção, que fosse obediente, que tudo ele via. E ele estava dando todas as coordenadas de como ele queria. E quando o Senhor nos levanta, Ele nos orienta, como eu já falei. Ele nos orienta para que a gente venha fazer da forma dEle, do jeito dEle. Porque do jeito do Senhor é que dá certo, né, meus irmãos? Não adianta a gente fazer do nosso jeito. E tudo quando o Senhor nos levanta para a gente liderar, para a gente fazer algo, tem que ser do jeito dEle. Porque a gente tem, tudo é para Ele e tudo é Ele. Nós não somos nada. Quando o Senhor nos determina é porque Ele confia. E quando Ele confia, Ele nos capacita para a gente fazer da forma dEle, do jeito dEle. Isso seja para os pequenos, grandes líderes, para as grandes e pequenas coisas. A gente tem que estar debaixo e alinhado da vontade do Senhor. Porque na vontade do Senhor tudo dá certo, tudo prospera. E que na vida de vocês, na minha vida e na vida de vocês, que nós sejamos assim obedientes. Que Ele fala, Ele nos orienta, Ele nos direciona, Ele nos dá sinais. Então vamos ficar atentos aos sinais que o Senhor está nos dando, a Ele se comunicar através do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E uma vez que a gente esteja não em dúvida, porque o Senhor não deixa dúvida, mas que a gente venha pedir confirmação em oração, Ele nos orienta, Ele nos confirma, e isso é muito lindo do Senhor. Ele não deixa os seus filhos fazer do nosso jeito, Ele faz do jeito dEle, e Ele nos orienta, Ele nos capacita, e Ele confia na gente, que sejamos essa atalaia do Senhor, para que venhamos fazer a vontade dEle e do jeito dEle. Vamos ser um Zorobabel para coordenar e fazer como o Senhor nos determina. Meus irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, que ricamente e poderosamente, e Deus abençoe até o próximo vídeo.